Este é o homem que Deus não abandonou no dia do combate. Logo será coroado, porque venceu, seguindo fielmente os mandamentos do Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a palavra de Deus, fazer a nossa oração, pedir as graças e bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje a igreja celebra São Vicente, diácono e mártir. Vicente era natural de Huesca e pertencia a uma das mais distintas famílias da Espanha. Desde menino, foi entregue por seus pais à orientação do bispo Valério de Saragoça, recebendo uma sólida formação religiosa e humana. Muito jovem ingressou na vida religiosa e logo foi ordenado diácono da igreja. Depois, devido ao seu preparo intelectual e tendo o dom da palavra, foi escolhido para assistir o bispo, ficando encarregado do ministério da pregação do Evangelho. Isto porque o bispo, em virtude da idade avançada, já não tinha mais forças para exercer esta tarefa. Vicente desempenhou este cargo com total dignidade e, graças à eloquência dos seus sermões e obras, obteve expressivos resultados para a Igreja, convertendo à fé grande número de pagãos. Neste período iniciava a terrível perseguição decretada pelos imperadores romanos Diocleciano e Maximiano no solo espanhol. Daciano, governador da província de Saragoça e Valência, querendo mostrar a sua lealdade e obediência aos decretos imperiais, mandou prender Valério e Vicente, ordenando que fossem levados para a prisão de Valência. Depois de processados, foram condenados à morte. Mas o governador, mostrando uma certa clemência para o bispo, muito idoso, mandou que fosse exilado. Entretanto, resolveu seu requinte de crueldade para Vicente, que foi barbaramente chicoteado e esfolado, tendo os nervos e músculos esmigalhados. Mas ele continuava vivo entoando hinos de louvor a Deus. Os carrascos ficaram tão espantados e assustados que desistiram da tortura e tiraram Vicente da cela. Quando então ele morreu, era o ano de 304. Segundo a tradição, Daciano mandou que seu corpo fosse atirado num terreno pantanoso para que os animais pudessem devorá-lo, mas acabou protegido por um corvo enorme, que não permitiu que seus restos fossem tocados. Por isto, transtornado, o governador mandou
que o jogassem ao mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. O corpo de Vicente não afundou. O Senhor o conduziu à praia, onde os fiéis o recolheram e sepultaram fora dos muros da cidade de Valência. Neste lugar foi construída a belíssima basílica dedicada a ele e que guarda suas relíquias até hoje. São Vicente, diácono, é o mártir mais célebre da Espanha e Portugal. Um século após o seu testemunho da fé no Cristo, Santo Agostinho, doutor da Igreja, lhe dedicava todos os anos neste dia uma missa. Por este motivo, a Igreja manteve a festa nesta mesma data. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, derramai benignamente o vosso Espírito, para que os nossos corações sejam fortalecidos pelo imenso amor que levou o diácono São Vicente a vencer todos os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma bacia por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus, ele retirou-se à beira do mar junto com os discípulos. A multidão que já haviam ouvido falar sobre os feitos de Jesus o seguiam. Iam até ele para receber uma graça, para serem curados de alguma
enfermidade, para ser libertos de um mal ou até mesmo de uma possessão. Jesus, ao realizar tudo isso, ele manifesta entre o povo a glória de Deus. Deus é glorificado no Filho através do que o próprio Deus dá poder ao Filho para que o faça. Nesse meio, junto a esse povo, estavam pessoas possuídas por espíritos maus. E quando algum possesso via a Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. O povo não conseguia perceber quem era Jesus. Mas os possessos, aquele espírito trevoso que estava sobre a pessoa, este compreendia quem era Jesus. Porque desde sempre, desde eternamente, Jesus é com o Pai. E todos os anjos decaídos que tornaram-se demônios conheciam Jesus. E por isso, ao se aproximarem de Jesus, as suas faces, os seus atos, as suas ações não ficavam ocultas. O mal que produziam era revelado, porque na presença do Filho de Deus, tudo é revelado. Aquilo que está oculto, que está obscuro, que está às escondidas, torna-se às claras. E com isto, aqueles possessos, eles revelavam quem era Jesus a partir da presença de um espírito impuro que havia tomado os seus corpos. Jesus os repreendia e expulsava, libertando aquelas pessoas. Nós, quando olhamos para este santo evangelho, para o que faz Jesus, para o que realiza Jesus, nós vemos que em nossos dias, quantos são as pessoas que são atormentadas, perseguidas, oprimidas por forças ocultas, por poderes das trevas. Mas nós vemos que há uma carência de fé, que há uma carência de oração, uma carência da presença de Deus, porque quando um batizado, um servo de Deus, um filho de Deus, ele expressa, ele manifesta o nome de Jesus Cristo, todo mal ele tende a abandonar o lugar onde está enraigado. E isto não acontece
por causa de uma falta de fé. Olhando para os testemunhos que nós vemos através de vídeos da internet, um grande servo de Deus da atualidade que muitos conhecem, até mesmo viram pregando, até mesmo estiveram em celebrações que ele fez. Um grande exemplo de tudo isso é o Padre Rufus. Padre Rufus, quando pregava, ao externar o amor, a gratidão a Deus, até mesmo os espíritos impuros tornavam-se incomodados e manifestavam-se por conta de uma fé viva e verdadeira. Então nós precisamos de seguir estes exemplos, nós precisamos de observar estes feitos, acreditar no verdadeiro amor de Jesus para conosco, para que toda a estrutura do mal, do pecado, não se aproxime de nós e que vivamos na plena graça, na paz e na bênção. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.